Há uma dor silenciosa que todos nós conhecemos, mas raramente admitimos. A dor de ser rejeitado. Talvez você tenha sentido isso ao ouvir um não de alguém que amava, ao ver sua proposta ser descartada em um trabalho, ou ao perceber que não era acolhido em um grupo no qual desejava pertencer. É uma sensação que pesa como se fosse uma sentença sobre o nosso valor. Mas será que é isso mesmo? Ou será que a rejeição é apenas um reflexo distorcido, um espelho invisível que revela mais sobre os olhos de quem nos julga do que sobre a nossa verdadeira essência? Marco Aurélio, em sua serenidade quase inabalável, escreveu: "Se alguém te despreza, o problema é dele." Ele não dizia isso como quem minimiza a dor, mas como quem lembra que o julgamento do outro não acrescenta nem retira nada daquilo que você é. A rejeição, nesse sentido, não define o seu valor. Ela apenas mostra a perspectiva alheia, o ponto de vista de um mundo externo que você não controla. É como olhar para um espelho deformado em um parque de diversões. Ele pode alterar a imagem, mas não altera a sua forma real. E se você enxergasse a rejeição não como um veredito final, mas como um filtro natural da vida? Cada porta que se fecha elimina caminhos que não eram para você. Cada recusa elimina desvios que poderiam ter custado mais caro no futuro. Talvez a rejeição, em vez de ser um peso que nos esmaga, seja um guia discreto que retira obstáculos invisíveis e nos mantém mais próximos daquilo que realmente importa. Epicteto lembrava que não controlamos como os outros nos recebem, apenas como reagimos. Essa é a chave. A rejeição não é uma derrota, mas um convite à disciplina interior. É um treino para a resiliência. É como entrar em um ginásio invisível, onde cada não recebido se transforma em exercício para fortalecer a alma. Quanto mais praticamos, menos dependentes nos tornamos da aprovação externa, e mais livres nos tornamos por dentro. Pense na metáfora de um navio em alto mar. Quando o vento sopra contra ele, não significa que a viagem acabou. O vento contrário não impede o movimento, apenas exige que as velas sejam ajustadas. Assim também é a rejeição. Ela não fecha o caminho, apenas nos obriga a realinhar a rota, a repensar o curso, a fortalecer a determinação. O vento contrário, longe de ser inimigo, é a força que nos ensina a navegar com mais consciência. E se a rejeição que você carrega não fosse um fardo, mas um instrumento secreto de aprendizado? E se cada não que você ouviu até hoje fosse, na verdade, um convite velado à liberdade? Talvez a verdadeira questão não seja por que me rejeitaram, mas como posso usar essa experiência para crescer? Porque no fim das contas, não é a rejeição que nos aprisiona, mas o que fazemos com ela. Existe uma ilusão que se instala silenciosamente em nossa mente. A ideia de que ser rejeitado significa não ter valor. É como se cada recusa fosse um selo colado em nossa pele, dizendo: você não é suficiente. Essa é a primeira ferida que a rejeição costuma abrir. Não a ferida do ato em si, mas a ferida do significado que damos a ele. Quando alguém fecha a porta, nós traduzimos como se fosse o mundo inteiro a nos condenar. Mas será que é assim que a realidade funciona? Ou será apenas a maneira como nossa mente aprendeu a interpretar o vazio deixado por aquele não? A ciência mostra que o cérebro humano reage à rejeição de forma semelhante à dor física. As mesmas regiões que se acendem quando você machuca o corpo também se ativam quando você é excluído, ignorado ou deixado de lado. É por isso que uma recusa dói tanto. Não é apenas uma lembrança, é uma dor real que pulsa como se fosse uma ferida. Mas aqui está a reflexão estoica. Dor é apenas sensação, interpretação, narrativa. Epicteto dizia que não são as coisas em que nos perturbam, mas a forma como as interpretamos. A rejeição não traz em si a marca do fracasso. Nós é que a gravamos como tal. Pense nisso. Quando alguém diz não a você, esse não é uma verdade universal. É apenas a leitura daquela pessoa em um instante específico. O que foi negado a você não define quem você é, apenas revela aquilo que não encontrou espaço naquele momento. Marco Aurélio nos lembra de que as coisas não tocam a alma. A alma é que dá forma às coisas. Se a recusa dói, é porque a nossa alma lhe empresta o peso de uma sentença. A crença de que ser rejeitado equivale a não ter valor é, na verdade, um equívoco enraizado. Não que o diminui,
mas a interpretação que você faz dele. A vida nos oferece inúmeras provas de que muitos rejeitados se tornaram grandes, não apesar da rejeição, mas justamente porque aprenderam a não se confundir com ela. A rejeição, quando mal interpretada, paralisa. Quando bem compreendida, liberta. E se toda vez que você fosse rejeitado, em vez de perguntar, o que há de errado comigo, você pudesse simplesmente pensar, essa não é a minha sentença, é apenas mais um eco do mundo externo. Talvez, nesse instante, a recusa deixasse de ser uma prisão e se tornasse apenas uma passagem, um vento frio que sopra, mas não define o calor que você carrega dentro de si. Há um detalhe que quase sempre esquecemos quando enfrentamos a rejeição. Cada não é também uma seta invisível que aponta para outro caminho. No instante em que ouvimos a recusa, ela parece definitiva, como uma porta batida diante de nós. Mas, com o tempo, percebemos que aquela mesma porta fechada abriu espaço para que outras portas, talvez mais adequadas, pudessem aparecer. A recusa, em vez de ser o fim de uma estrada, pode ser apenas a placa que indica um desvio necessário. Marco Aurélio refletia sobre isso com serenidade. O que te acontece estava inscrito para ti desde o princípio. Essa frase, tão simples e tão profunda, ecoa como um lembrete de que há um ritmo no universo que não depende da nossa pressa ou da nossa vontade. Aquilo que parece obstáculo pode ser, na verdade, um redirecionamento inevitável, um ajuste silencioso da vida para nos colocar em contato com aquilo que realmente corresponde ao nosso caminho. A rejeição, vista sob esse prisma, é mais bússola do que sentença. Imagine alguém que vê sua proposta de trabalho rejeitada. No primeiro instante, a dor é inevitável, a frustração é humana. Mas ao se deparar com a recusa, essa pessoa pode ser forçada a criar algo por conta própria, a buscar alternativas que talvez jamais tivesse ousado considerar. E muitas vezes, é justamente essa alternativa que abre portas mais sólidas, mais duradouras e mais fiéis à sua essência. A recusa então se revela como um empurrão discreto que retira os excessos e obriga a alma a caminhar na direção de sua verdadeira força. A vida parece dizer, através da rejeição, esse caminho não é seu. E embora isso doa, é também libertador. Quantos de nós não estaríamos hoje presos em lugares, pessoas e escolhas que não nos pertencem, se não tivéssemos sido rejeitados em algum momento? A recusa que fere é a mesma que purifica, a mesma que abre clareiras no terreno fechado da nossa existência. Se cada não recebido fosse entendido como uma direção oculta, talvez a dor da rejeição se transformasse em gratidão silenciosa, porque em última instância não se trata apenas do que nos negaram, mas daquilo que fomos convidados a encontrar em outros horizontes. Há momentos em que a rejeição se repete tantas vezes que parece insuportável. É como se cada recusa fosse uma marreta batendo contra o mesmo ponto frágil, lembrando-nos de que não somos aceitos, de que não somos escolhidos. Nesse ciclo, é fácil acreditar que estamos sendo esmagados, mas é exatamente aí que nasce o maior valor oculto da rejeição. Ela se torna um treino silencioso de disciplina emocional, um campo de batalha interno no qual aprendemos a não entregar o comando da nossa vida às mãos alheias. Sêneca escreveu com clareza: quem se irrita com as ofensas vive à mercê dos outros. A rejeição é uma dessas ofensas que não tem corpo físico, mas que atingem como flechas invisíveis. Aquele que reage com ira ou desespero se torna prisioneiro do gesto alheio, escravo de palavras que não controla. Já aquele que encara cada recusa como oportunidade de fortalecer o domínio sobre si mesmo, encontra na rejeição um mestre severo, mas justo. Imagine registrar cada recusa, não como ferida, mas como treino. Cada não recebido se transforma em uma anotação discreta, um lembrete de que ali existe uma lição a ser descoberta. Essa prática, repetida ao longo do tempo, deixa de carregar o peso da humilhação e passa a carregar a força da disciplina. O cérebro humano, moldado pela repetição, aprende a reagir com menos intensidade, até que a rejeição se torna menos um golpe e mais um ruído de fundo. O que antes nos quebrava, passa a nos forjar. É como entrar diariamente em um ginásio, onde os pesos são as recusas. No início, levantar cada uma delas é doloroso. O corpo treme, a mente se rebela, mas pouco a pouco aquele que insiste descobre que a dor não aumenta,
O que aumenta é a sua força. A cada rejeição enfrentada com serenidade, a alma se expande. A cada recusa suportada sem revolta, a liberdade interior cresce. A disciplina emocional, nesse sentido, não é um ideal distante, mas o resultado inevitável de quem aceita a rejeição como treino. O mundo pode continuar dizendo não, mas dentro de si nasce um sim inabalável. O sim à própria dignidade, à própria coragem, à própria serenidade, porque ninguém pode rejeitar aquele que já não depende de aprovação para se manter de pé. Curiosamente, muitas vezes não é a rejeição em si que mais nos aprisiona, mas o medo constante de que ela aconteça. O receio de não ser aceito pode moldar a forma como falamos, nos vestimos, trabalhamos e até amamos. É um peso invisível que nos mantém acorrentados à expectativa alheia. E nesse estado, deixamos de viver de forma plena, porque cada gesto passa a ser uma tentativa de evitar o não dos outros. No fundo, não é a rejeição que nos limita, é o apego desesperado à aprovação externa. Marco Aurélio, em sua sabedoria calma, escreveu: "Se o que te acontece não depende de ti, aceita-o com serenidade." Essa frase ecoa como um lembrete de que não podemos controlar as escolhas ou opiniões alheias, mas podemos sempre decidir como lidar com elas. Aceitar a rejeição, não como derrota, mas como realidade natural da vida, é abrir as portas para uma liberdade que nenhum olhar de desprezo consegue apagar. A recusa do outro não tem o poder de arrancar de você aquilo que é essencial: sua virtude, sua dignidade, sua capacidade de viver de acordo com a razão e a coragem. O desapego diante da rejeição não significa indiferença fria, mas sim maturidade. É compreender que aquilo que não depende de nós não deve governar nossas emoções. É o ato de soltar as correntes invisíveis da expectativa e, com isso, descobrir uma forma mais leve de caminhar pelo mundo. Quando paramos de resistir ao inevitável, encontramos serenidade. Quando paramos de buscar obsessivamente aceitação, descobrimos liberdade. Um exemplo luminoso dessa transformação vem da vida de Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo. Ele perdeu tudo em um naufrágio e, rejeitado pelo destino como mercador, foi forçado a encontrar um novo caminho. O que parecia tragédia absoluta tornou-se nascimento de uma filosofia que atravessou séculos. A perda e a rejeição o libertaram de uma vida que não lhe pertencia, conduzindo-o à missão que o faria eterno. Assim é a rejeição quando vista pelo olhar do desapego. Não um golpe final, mas um portal para uma vida mais autêntica. Ao desapegar-se da necessidade de controlar como será recebido, o ser humano descobre uma paz que não depende de ninguém, e uma liberdade que nenhum não pode roubar. Aunque a rejeição deixa de ser apenas dor e passa a se tornar energia. Um instante em que o não recebido, em vez de esmagar, acende uma chama silenciosa dentro de nós. Essa transformação não acontece de forma mágica, mas nasce de a escolha de usar a recusa como combustível para a disciplina, e não como peso para a desistência. Os estoicos tinham um exercício mental chamado premeditatio malorum, a antecipação dos males. Eles se preparavam para enfrentar perdas, recusas e adversidades antes mesmo que acontecessem. Assim, quando o não chegava, já não os encontrava frágeis ou desprevenidos. Esse hábito não eliminava a dor, mas reduzia seu impacto, como quem fortalece o corpo antes de enfrentar uma tempestade. A rejeição, vista de antemão, deixa de ser surpresa e se torna apenas mais uma etapa no caminho. Também é possível enxergar a rejeição como feedback, como sinal de algo que pode ser lapidado. Isso não significa reduzir-se ao julgamento alheio, mas aprender com aquilo que pode ser útil, sem transformar a crítica em sentença pessoal. O não pode ser ouvido como um eco que aponta ajustes, mas jamais como um martelo que define quem você é. A metáfora da pedra rejeitada ajuda a visualizar essa ideia. Muitas vezes, em uma construção, algumas pedras parecem inadequadas, imperfeitas, inúteis. São descartadas de um canto, como se não servissem para nada. Mas é justamente uma dessas pedras que pode se tornar a mais firme fundação, aquela que sustenta o peso de todo o edifício. Assim também acontece conosco. A rejeição que parecia um descarte pode ser a base secreta sobre a qual construiremos nossa maior força.
Transformar a recusa em combustível é, portanto, um ato de sabedoria prática. É compreender que cada obstáculo contém uma energia escondida, pronta para ser convertida em clareza, disciplina e superação. O não deixa de ser o fim da estrada e passa a ser a matéria-prima de um caminho mais sólido. O que antes nos derrubava, agora nos sustenta. O que antes nos diminuía, agora nos fortalece. E aquilo que antes parecia nos apagar, agora se revela como a centelha que mantém a chama acesa. Ao longo desta jornada, vimos que a rejeição não é um veredito contra a nossa dignidade, mas uma força oculta que pode moldar nosso caráter. A recusa, quando vista pelo olhar da filosofia, deixa de ser um muro intransponível e se torna um cinzel que lapida a pedra bruta da nossa existência. O que parecia fracasso revela-se como treinamento. O que parecia perda torna-se clareza. Marco Aurélio escreveu: "A adversidade revela o homem a si mesmo." Essa frase ressoa com ainda mais força quando falamos de rejeição, porque é justamente no momento em que somos recusados que descobrimos de que matéria somos feitos. Não é na aceitação, no aplauso ou no acolhimento que revelamos nossa fortaleza interior, mas no silêncio áspero da exclusão. É aí que a alma é testada. É aí que a disciplina se ergue. Cada rejeição carrega em si 3 lições fundamentais. A primeira é a clareza. Ela nos mostra aquilo que não pertence ao nosso caminho, retirando ilusões e atalhos falsos. A segunda é a disciplina. Cada recusa é um exercício de resistência, uma oportunidade de treinar o autocontrole diante daquilo que não podemos comandar. A terceira é a liberdade. Quando paramos de depender da aceitação alheia, descobrimos uma autonomia que nenhuma recusa pode nos roubar. Leanto de Assos, discípulo de Zenão, comparava a vida ao trabalho de um cão atado a uma carroça. Se resistimos, seremos arrastados pelo caminho, machucados e revoltados. Mas, se seguimos voluntariamente, caminhamos com dignidade, em sintonia com o movimento inevitável. A rejeição, nesse sentido, é a carroça que avança. Podemos lutar contra ela e nos ferir, ou podemos aceitá-la como parte do percurso, transformando dor em sabedoria. A vitória secreta dos rejeitados estoicos não é visível aos olhos de todos. É silenciosa, discreta, íntima, mas é também a mais poderosa de todas. A vitória de quem aprendeu a caminhar ao lado da carroça, sem ser arrastado pela dor, mas guiando-se pela serenidade. No fim, a rejeição não nos derrota. Ela nos liberta. Se este pensamento tocou você, compartilhe nos comentários uma palavra que resuma sua reflexão de hoje. Sugiro a palavra resiliência, porque é dela que nasce a verdadeira força.